Bom dia a todos, a graça e a paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais um vídeo para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado em nossas vidas. Quero desejar a você, querida, querido, um bom dia. Que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós iniciar essa palavra, eu já quero pedir para você deixar um like neste vídeo, se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, fazer parte da nossa comunidade e ativar também o sininho de notificações e clicar todas para você receber aí nosso conteúdo na sua casa. Amém? Vamos para a palavra do Senhor Jesus, nós vamos ler o Salmo. Nós vamos ler o Salmo 4 para dar início a essa palavra que eu vou trazer para o seu coração. A palavra que trago da parte do Senhor Jesus para o seu coração no dia de hoje, muito importante porque fala sobre o mundo espiritual, né? E também fala sobre demônios que habitam no nosso meio e muitas das vezes não vemos. Por isso nós precisamos da cobertura espiritual de Deus para que podemos viver uma vida guardada debaixo da proteção do Espírito Santo de Deus. O salmista, ele dizia: acampa os teus anjos ao redor daqueles que o temem e o livra. Salmos 4:8 vai dizer assim: em paz também deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. O que o salmista estava querendo dizer quando ele passa, esse texto para nós? Ele está falando do mundo espiritual e daquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. E é importante que todas as vezes que nós for dormir, antes de dormir, apresente as nossas vidas para o Senhor dos Exércitos, pede para o Senhor guardar a nossa alma em segurança enquanto nós descansamos, porque nós sabemos que enquanto estamos em descanso, o nosso corpo, ele está ali neutralizado, o nosso espírito, ele está descansando, e é neste momento de descanso que nós estamos correndo perigo, porque o inimigo muitas das vezes está buscando um corpo para poder entrar. E é nesse momento que nós estamos sem poder se defender, ou seja, em descanso, que eles podem nos atacar. Por isso que muitas das vezes você vai escutar pessoas dando testemunho, Isso já aconteceu comigo. Eu tenho experiência em relação a isso e vou compartilhar aqui também, de que as pessoas muitas das vezes presenciaram que estavam nos seus sonhos dormindo e tiveram a experiência de que sentiram algo, como uma sombra ou algo pesado sobre o seu estômago ou sobre o seu peito, tentando sufocá-lo e tentando matá-lo durante o sono. E é por isso que precisamos da cobertura espiritual de Deus, porque quando vamos dormir, nós vamos estar ali com o nosso corpo descansando, e é nesse momento que o inimigo ele está à procura de um corpo. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus e não pedimos a Deus para nos guardar e nos proteger, é neste momento que o inimigo ataca. Por isso que muitas das vezes você vai escutar que pessoas morreram enquanto estavam dormindo. Essas pessoas, a maioria delas, nós sabemos que teve ali um ataque espiritual, e a maioria delas morreram sufocada por demônios e não conseguiram pedir ajuda, e naquele momento ali não souberam clamar pelo sangue de Jesus e o inimigo as matou. Por que eu digo isso para vocês? Porque nós já vimos muitas pessoas testificar sobre experiências como essa, que também vou compartilhar convosco assim que essa ambulância passar. Esperar um pouco. Pronto, já passou. Então, pessoal, quero compartilhar convosco também a experiência que eu tive antes de me converter também ao cristianismo. Não sabia que Jesus é o Senhor, Não sabia como vir para Jesus ou de que maneira Deus funcionava e de que maneira uma pessoa poderia se aproximar de Deus. Antes disso, quando eu ainda morava no Brasil, antes de ter minhas filhas, ainda muito jovenzinha, eu tive várias experiências que me deixou com dúvida, de que seria aquilo. Uma era quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive uma experiência que não sabia descrever
para meus pais, né? Lembro que eu estava deitada na rede, porque lá em casa eu e meus irmãos dormiam de rede e só tinha cama para o meu pai e minha mãe, que era uma cama de casal grande. Então a gente dormia de rede, eu e meus irmãos, uma rede ao lado da outra. E eu lembro que a nossa casa era uma casa grande, essas casas de fazenda, né? E chovia muito lá. Então os telhados eram quebrados e tinha alguns deles, tinha alguns buracos, e os buracos eram grandes que dava para passar até um pássaro se quisesse, nos cantos do telhado. Eu lembro que bem no canto assim da parede tinha uma telha que era quebrada e tinha um grande buraco. E naquele buraco passou uma borboleta. E aquela borboleta era uma borboleta branca, como se fosse uma borboleta muito bonita, muito bonita. Mas nós não tínhamos nesse tempo energia. Então a nossa lâmpada era aquelas lamparinas que usava gás, né, dentro delas, que eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Veja aí. Era assim, pessoal. E essas lâmpadas a gente usava para iluminar a casa. Só que para não gastar muito querosene, gás, a gente, quando todo mundo deitava, meu pai apagava todas, né? E aí nós pequenininha, criança, gosta de ficar acordado, mexendo numa coisa, mexendo noutra. E aí eu lembro que a minha rede era muito baixinha, e como nessa época a gente não tinha alçada, era uma casa de chão, né? Chão de terra, de barro. E eu lembro que como a rede era muito baixinha, eu coloquei o meu braço para fora da rede e fiquei escrevendo com o meu dedo no chão. E aí tinha essa rachadura, né? Esse buraco no telhado. E a lua estava muito clara lá fora, ao ponto de fazer, tipo, daquele buraquinho ali, uma lanterna. Não sei se vocês já viram uma lanterna quando acende assim no escuro. Fica um farol assim, né? Era mais ou menos isso. E o farol de cima para baixo, com o claro da lua, que vinha até o chão. E naquele momento ali, passou por aquele buraco uma borboleta branca, e parou exatamente no chão ali onde estava o claridão. E aquela borboleta foi crescendo, crescendo, crescendo e ficou do tamanho de um homem. E começou a vir em direção à minha rede. Nesse momento aí eu me cobri pé e cabeça e fiquei toda me tremendo. Não sabia, não tinha força para gritar, para chamar minha mãe e meu pai, né? E eu senti uma mão que colocava aqui, exatamente na boca do meu estômago. E era como se tivesse, sei lá, sentindo alguma coisa. Mas o meu medo passou. Meu medo passou e eu fazia Minha mãe ouviu, né? Porque ela levantou, acendeu uma lamparina e veio ver o que estava acontecendo. E quando ela puxou o pano que estava acima da minha cabeça, aquilo ali sumiu. Mas era tipo um homem de luz. E ela me levou para dormir com ela nesta noite. No dia seguinte, todos comentavam que eu tinha visto uma alma, né? Que alguém havia morrido naquele lugar e que aquilo ali era uma alma. Só que o tempo passa, não me esqueço do acontecido, até hoje guardo na minha mente, né? Não sei exatamente o que era, até hoje eu não sei o que era, mas creio que pode ter sido um anjo, né? Da parte de Deus que me visitou ali já, para mim não sentir medo, colocou a mão no meu peito. E depois disso, depois dessa experiência que eu tive, né, com essa luz, esse homem de luz branca, eu tive uma outra experiência, mas essa outra experiência era uma sombra negra. Eu senti que ela estava dormindo e ela veio e subiu em cima de mim e estava me matando realmente enforcada. Eu tentava sair daquela situação, mas o medo era tão grande de olhar para aquilo que quando eu olhava eu sentia medo, porque o rosto era terrível, não tinha olho, era um buraco nos olhos. E eu ficava com muito medo e tentava para um lado para o outro. Aí lembro que a única coisa que eu lembrava de fazer era figa, porque naquela época a gente infelizmente não conhecia a Bíblia. E a única maneira que a gente tinha de se defender de alguma coisa era usando essa palavra figa, né? Que era, infelizmente, era uma atitude de alguém pagão que não conhecia verdadeiramente a palavra de Deus, não conhecia, não sabia o significado, mas em fazer essa cena aqui, eu consegui sair da situação de estar enforcada. Ele me soltou. Quando eu fiz isso assim, ele me soltou.
Então, gente, essa experiência foi uma experiência terrível que eu tive, né? E depois daí, eu só conseguia dormir se eu dormisse assim com o meu braço ou com minhas pernas cruzadas. E isso durou por muito tempo, né? Praticamente toda a minha vida, eu só dormia sozinha, fizesse uma cruz nas pernas ou uma cruz nos braços. E se eu dormisse de alguma maneira, sem colocar a cruz na perna ou no braço, eu tinha sonhos, pesadelo, como se ele estivesse assim ao redor me observando. Era como se fosse um demônio que me observava naquela época. O tempo foi passando, mas essa experiência foi uma das experiências mais terríveis, né, que eu tive. E nesse momento aí eu comecei a entender que existia algo no mundo espiritual, não sabia exatamente o que. E hoje, conhecendo a palavra de Deus, né, e sabendo aquilo que o diabo ele veio para fazer, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. O diabo ele não brinca, ele está todo o tempo em derredor, buscando a quem tragar, a quem devorar. A Bíblia compara o diabo como um leão que fica cercando, buscando a presa a qualquer momento. Por isso que é importante que você tome a decisão de quando deitar para orar, para dormir. Ore com seus filhos, se você tem filhos, se você é sozinha. Ajoelhe-se e ore ao Senhor. Entregue a tua alma, o teu espírito nas mãos de Deus. Até o próprio Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, né? O nosso Senhor e Salvador. Naquele momento ali, Satanás, ele pensava que ele tinha aniquilado o nosso Salvador, que ele tinha destruído o projeto de Deus. Mas o nosso Senhor e Salvador, naquele momento ali que estava para partir, ele disse: nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Ou seja, até o nosso próprio Jesus nos deu, né, testemunho de como fazer. É importante sempre que comer algum alimento, ore pelo alimento. Eu vou também trazer uma outra explicação, o porquê que é importante você sempre orar pelo alimento. Ore pelas roupas que você veste, por aquilo que você compra e traz para dentro de casa. Porque assim como existe pessoas com coração bom que prepara coisas boas, existe também servos do diabo que estão montados em espíritos do mal, que fazem pacto para destruir a sociedade. É muito importante ter muito cuidado. Em relação a esse testemunho que eu estou dando, eu tenho também um vídeo que eu acabei de ver há pouco tempo, né? E vou compartilhar com vocês aqui também, para que você possa ver o testemunho deste homem. Mas antes de compartilhar o vídeo, eu quero também dizer para vocês que esse rapaz, ele não é cristão, né? E ele serve a uma seita. E nós sabemos que aquele que não está debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, né, não tem segurança. Ou seja, Jesus é o único que pode salvar. Não existe vários caminhos para Deus, é só um. É o sangue de Jesus que nos dá o passaporte, que carimba o nosso passaporte para entrar nos céus, para ter livre acesso ao trono de Deus. Eu vou compartilhar com vocês para que vocês vejam aqui um pouco do testemunho dele e veja o quanto é triste, né, quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o homem ele perece por falta de conhecimento e conhecimento da palavra de Deus, né? E eu vou compartilhar esse vídeo para que a gente possa analisar exatamente o fato que ele relata que ele sofreu, né, na madrugada. Então, foi mais ou menos assim a minha experiência também. Eu quero que você ouça o testemunho dele. Passando aqui, irmãos, ontem passei aqui, pedi oração. Passando hoje aqui para fortalecer novamente, para pedir oração dos irmãos. Porque a prova espiritual é a mais difícil que existe, né, irmãos? É a mais difícil que existe. E uma causa difícil que eu tenho na mão de Deus. Relatar o que aconteceu comigo nessa madrugada. Era 2h30 da manhã, não, 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. E, irmãos, eu tinha orado antes de dormir, né? Fiz a minha oração, apresentei a Irmandade, fui dormir. Quando foi 1h30 da manhã, irmãos, eu tava deitado de bruços, né? E eu senti um corpo nas minhas costas, me pressionando, tentando me sufocar. E eu, com os olhos fechados, meio sonâmbulo, clamava a Deus, clamando a Deus: Senhor, misericórdia, misericórdia, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus.
E, irmãos, clamando a Deus, levei a mão para trás assim, peguei num rosto assim, coloquei os 2 dedos dentro do olho assim, o olho fechado, e tentando me sufocar, irmãos. Eu me arrepiava o corpo inteiro. Eu clamei o sangue do Senhor, clamei ao Senhor, clamei ao Senhor, clamei com toda a minha alma. Aquele corpo assim saiu de lado, caiu de lado, irmão. Consegui levantar, irmão. Quando eu virei, minhas costas estavam muito quente mesmo. Então eu acredito, irmãos, o adversário está querendo destruir eu de todas as formas, de todas as maneiras. Não preciso vir aqui contar fantasia, eu estou contando o que aconteceu comigo nessa madrugada. Que a Irmandade continue orando a Deus por mim, pela minha esposa, pelos meus 3 filhos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí que ele está pedindo oração a entidades. E infelizmente não a Jesus, né? Ele não tem crença no Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que nós estamos ouvindo aqui. E infelizmente deve ser, né, alguma seita. Então não adianta. Quer servir Jesus, quer a proteção do Espírito Santo de Deus, esteja na presença do Senhor Jesus Cristo. Se santifique. Não sirva a outros deuses. Se existem outros deuses, outras religiões, nenhuma dessas pode salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só por Jesus nós teremos a salvação e a proteção de Deus. Então busque ao Senhor Jesus, leia a palavra de Deus, cante hinos. Lembre-se de, quando for dormir, colocar o teu espírito nas mãos de Deus. Pois é, pessoal, como vocês podem ver, né, a minha experiência não é a única. Muitas pessoas tiveram experiências parecidas com a minha. E comentar em relação a este rapaz é triste, né? Nós precisamos verdadeiramente buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que todas as coisas venham estar bem para conosco. E eu sinto muito por aqueles que não conhecem o verdadeiro sentido da palavra de Deus, né? E não busca proteção do Espírito Santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Jesus pode salvar. Operando Deus em nossas vidas, quem impedirá? O diabo, ele só tem temor no nome do Senhor Jesus. Por isso que o meu conselho é que busque ao Senhor Jesus enquanto se pode achar. Ande com Cristo Jesus, porque esse mundo jaz do maligno. Nós sabemos que nós somos luz no meio das trevas. E enquanto estivermos debaixo da proteção do Espírito Santo de Deus, o diabo não nos toca. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe. É importante buscar sempre a proteção do Espírito Santo de Deus, colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só nele encontramos refúgio e fortaleza. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like no vídeo antes de sair. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Deus abençoe você em nome de Jesus.